Oi, oi! Boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai estar assistindo esse vídeo aqui depois. E o nosso assunto de hoje é como ter o corpo ideal de vez, né? Eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, referente ao antes e depois que eu postei aqui no meu Instagram. Então, se você não viu, vai lá ver, tá? No Facebook também tá postado. E antes da gente pensar em como ter, a gente tem que pensar no que seria esse corpo ideal aí, né? O que é um corpo ideal? O que acontece? Quando eu decidi, né, que eu queria mudar minha composição corporal, né? Na verdade, antes de eu entrar, me formar em nutricionista, eu não tinha muito, né, uma preocupação em si. Mas quando eu me formei, essa preocupação com o meu corpo ficou muito grande. Porque ali já não era mais questão de aparência, de estética. Mas o que estava relacionado ali era muito uma obrigação, né, por ser nutricionista, de ter ali uma mudança na minha composição corporal, né? Ao final de contas, como que eu ia, né, trabalhar sobre emagrecimento se eu não tinha uma boa composição corporal, né? Então aí eu tive uma cobrança muito grande em cima de mim mesma para ter essa mudança, tá? E na época eu tinha, por mais que eu já tivesse estudado sobre biotipos e tal, mas na época eu tinha muito na minha mente um peso X na balança, em reduzir meu peso na balança. Eu não tinha aquela questão, por mais que eu sabia, né, que peso não era tudo, mas eu gostava muito, ficava muito fixa no peso na balança e mudar o peso, o resultado que estava ali na balança. Então, quando eu me formei, né, quando eu entrei para a faculdade, eu entrei com 58 quilos. Nesse período aí eu tive uma variação, né, 55, 57 e tal. Então eu me formei com 50, na casinha aí mais ou menos dos 56, mais ou menos. Mas visualmente não tinha diferença, né? Visualmente eu ainda continuava com as pochetezinhas, né, com essas dobrinhas. Então eu não via diferença visualmente e muito menos na balança. Não era algo que significava pra mim. E por mais que eu soubesse que peso na balança não era tudo. E eu sei que para muitas pessoas, né, um peso específico tem esse desejo de um peso específico. Só que por que eu tô falando disso aqui com vocês? Porque pro meu biotipo, para quem me conhece pessoalmente, sabe que o meu biotipo nunca será de uma pessoa com 40 quilos. Por mais que eu reduza percentual de gordura, reduza bastante. Por quê? Eu tenho um biotipo com uma massa muscular um pouco maior, né? Então, nem na casinha dos 50, que foi o que eu até comentei na postagem, né? Nem na casinha dos 50... eu vou ter facilidade de chegar nela com a redução do meu percentual de gordura ali, tá? Porque eu tenho facilidade em ganhar, em reter a massa magra, né? Então qualquer exercício ali, um pouquinho que eu faço de exercício resistido, eu já tenho um ganho de massa magra junto. E isso aí faz parte do meu biotipo, tá? Da minha genética, do que o meu metabolismo é. Da mesma forma que a gente vê, por exemplo, esses modelos, né, Gisele Bündchen ali, por exemplo. Ela é uma pessoa que ela tem um perfil de pesar uns 40, 50 quilos. Ela é um perfil magro, né, um corpo mais fino, mais enxuto, vamos dizer assim. É o perfil dela. Então, para ela chegar num patamar de um corpo bem musculoso, para ela vai ser mais difícil, né, pelo biotipo dela. Então, quando a gente não tem essa noção do biotipo, do que o nosso biotipo pede, a gente não tem uma noção de qual vai ser o nosso corpo ideal. Qual o corpo ideal realmente para você, tá? E o mais importante disso não é ter esse pensamento do corpo ideal na balança, mas é realmente físico, né? Em aparência física ali. O que para você é um corpo ideal ali? Você tá ali com uma cintura mais fina, tá com o corpo mais desenhado, mais definido, tá? Então, o primeiro ponto é ter essa definição do que para você vai ser esse corpo ideal. Não o que a sociedade te coloca, não o que alguém comente com você, mas o que pra você, o que você acha bonito, o que você gosta. Porque o que eu vejo muito
são pessoas preocupando com essa parte de estética, né, essa parte física aí, mas sem ali ter algo que fazendo só por outras pessoas, ou pelo esposo, ou porque alguém falou isso, ou alguém falou aquilo outro. Então, primeiro ponto, a gente tem que ter essa noção do que é o corpo ideal pra você. E quando você tira esse peso de cobrar, eu tenho que perder 10 quilos, eu tenho que perder isso, perder tantos isso, aquilo outro, fica mais fácil o processo. É igual a questão hoje que eu comentei com vocês da atividade física. Quando eu passo a encarar a atividade física como algo prazeroso por amor, né, não por obrigação, pra mim ficou mais fácil. Então, eu treinar todos os dias é mais fácil, né? E eu confesso que isso não foi assim do nada, não, tá? Eu tive uma boa luta, eu insisti muito com musculação. Gosto de musculação? Gosto. Fazer 1, 2, 3 meses no máximo. Depois disso, pra mim é enjoativo, é chato. Sério, pra mim é assim. Eu tenho essa necessidade de mudar, de ter uma atividade diferente. Então, agora eu tô no funcional. Mas pode ser que às vezes esse mês, o mês que vem, eu vou ali e faço um kickbox, faço um cross, que eu tô doida pra experimentar o cross também, né? Que na minha cidade agora tem. Então, às vezes eu faço um cross. E isso faz parte, tá? E a partir do momento que eu comecei a fazer atividades físicas que eu gostava, que eu sentia prazer, que eu ficava empolgada pra ir fazer, se tornou muito mais fácil esse processo pra mim. Porque eu não tinha mais aquela obrigação. Eu tenho que fazer, porque eu tenho que reduzir meu peso da balança. E eu já tive experiência de fazer muita atividade física. Inclusive, treinava 3 vezes ao dia e não tive resultado. Agora, eu treinando mais tranquilamente. Às vezes tem semana, confesso pra vocês que às vezes é só a bike aqui. Não faço o treino mesmo, pesado. Mas eu tenho muito mais resultado, tá? Porque eu faço aquilo ali com mais frequência, com mais constância, com mais motivação mesmo para fazer, tá? Então a gente tem que analisar e pensar tudo isso aí. Então pensar numa atividade física que você goste, que você sinta prazer, se sinta confortável em realizar ela, vai ser importante para esse processo, tá? E a mesma coisa em relação à alimentação. Teve até uma pessoa que fez um comentário que ela comentando assim, que era só comer 1000 calorias por dia, podia comer doce, seja lá o que for, mas comer menos de 1000 calorias por dia, essa pessoa já emagrecia. Ela fez esse comentário ali. Só que o que acontece? Não é só a restrição que vai te ajudar a chegar no seu corpo ideal ali, tá? E chegar nele de vez. Por quê? Quando você restringe calorias, você vai lá, reduz calorias, vai acabando que cada vez mais seu corpo tem a necessidade de que você restrinja mais. Por quê? Ele se adapta. Ele vai entrar numa homeostase ali, vai se adaptar com aquela restrição. Então vamos supor, para você manter seu peso hoje atualmente, você gasta em torno ali de, 2.000 calorias. Aí se você quer perder peso, você vai lá pelo caminho da redução e cai para 1.500, vamos supor. Ok, vai emagrecer, né? Na lógica matemática é essa. Só que vai chegar um tempo que o seu corpo vai se adaptar. O seu metabolismo que antes consumia, né, precisava de 2.000 calorias, hoje ele passa a consumir 1.500 calorias. Então, pela lógica, você vai ter que reduzir de novo. Só que quanto mais você restringe, mais a sua alimentação vai ficar diminuída ali, né? Mas vai ter uma diminuição. E com isso vai se tornar mais difícil você bater as quantidades de macronutrientes, de vitaminas e minerais. Por isso que só restrição não funciona, não é o caminho, não adianta só fazer cálculos. Por isso que a dieta em si, né, uma dieta calculada, sem estratégia, só fazer essa restrição, não vai ser algo duradouro para sempre. Por isso que é tão importante você aprender a ter autonomia nesse processo. Aprender a escolher o que você vai comer, a que hora comer e a que hora vai fazer as estratégias, tá? E além disso, não é só alimentação, mas também comportamento, emoções, é muita coisa que influencia. Se não fosse só isso, né, se bastasse só alimentação, todo mundo sabe o que tem que comer. Oi Magna, oi Cris, tudo bem com vocês? Bem-vindas! Então, igual eu tô falando aqui nessa questão, todo mundo sabe o que comer, sabe que não pode extrapolar no doce, sabe que não pode extrapolar na cerveja, mas manter firme nesse objetivo
é outra coisa. Eu fiz até um vídeo que eu postei aqui falando sobre isso. Por que a gente sabe o que fazer, mas não coloca em prática. Tem um vídeo aqui que eu acabei de postar hoje falando sobre isso. Depois dá uma visualizada lá. É porque tem mais coisas por trás ali, tá? Então não é só alimentação. E muitas vezes eu acho até uma certa covardia, mas a mídia às vezes lança algum produto poderoso e aquilo ali enche de esperança os olhos das pessoas. Ah, eu vou usar isso, eu vou ter resultado. Vai ter, muitas vezes sim, tá? É um produto que contribui, que ajuda, que auxilia. Mas ele não é único, exclusivo ali para te ajudar a ter o maior resultado, né? Porque vem comportamento, vem emoções, vem essa questão de saber o que fazer, mas não colocar em prática, que é o que eu falei nesse vídeo. Então a gente tem que trabalhar mais pontos a fundo disso, tá? Se a gente não trabalhar todos esses pontos, é complicado. E aí que vem às vezes uma necessidade de um acompanhamento mais próximo, mais semanal, às vezes ali, para trabalhar todos esses pontos que são importantes nesse processo. E eu até no post, né, eu até coloquei que só quem passa por isso sabe o que é. Só quem passa por esse processo de... Gente, agora que o meu esposo vai me buscar, eu tô no carro. Ah lá. Agora que o meu esposo vem me buscar aqui. Peraí que eu vou sair do carro. Tava preso dentro do carro aqui. Na chuva, trancado do lado de fora. Agora que ele vem me pegar, então eu vou aproveitar a sombrinha dele pra mim. E tava na rua. Trancar o carro, peraí. Isso. Deixa eu passar correndo aqui, porque senão... Tava um chuvão, um toró, que vocês não têm noção, não. Aí eu fiquei do lado de fora, né, esperando, né? E fui aproveitar para bater um papo com vocês aqui também. Mas, igual eu tava falando com vocês, comentando aqui, não adianta só fazer uma restrição, tá? A gente tem que pensar em outros pontos também pra gente ter um resultado satisfatório nesse processo aí, tá? Só restringir não vai fazer ter o sucesso nesse processo aí de emagrecimento. E a gente tem que trabalhar outros pontos ali também que estão te afetando, tá? A gente tem que descobrir esses pontos. Porque senão você vai ficar indo e voltando sempre. Igual quem é uma pessoa ansiosa aí e come por ansiedade. Se não aprender a lidar com a ansiedade sempre vai existir. É um fator que às vezes você não vai conseguir eliminar. Você vai conseguir identificar e driblar ela quando ela aparecer. Mas eliminar ela de vez ali, nem sempre vai ser possível isso aí, tá? Então a gente tem que ter essas visões desses pontos assim. O Rock Cristiano comentou, né? Então isso que eu tô falando aqui. Tem que aprender a ver, identificar todos esses outros pontos ali. Eu fico sinceramente chateada quando eu vejo algumas pessoas que acreditam que só restringir, só parar de comer é o que resolve, porque não é assim. E quem já passou por isso, como eu, por exemplo, pra mim, eu tive um peso enorme nessa questão de composição corporal, de mudança de hábito alimentar, porque eu era nutricionista, né? Então, assim, eu tinha um peso grande, né? Eu tinha uma cobrança muito grande em cima de mim. Porque eu já era nutricionista e mesmo assim eu não conseguia seguir dieta, eu não conseguia, né? Até hoje eu não sigo uma dieta em si. Não tinha uma alimentação equilibrada, né? Tinha ali um excesso de gordura armazenada ali. Então, nem tanto porque isso me incomodava, mas pela pressão que eu tinha, pelo fato de ser nutricionista e ter que dar o exemplo, né? Eu me cobrava isso, né? Essa mudança aí. Então, quem passa por isso sabe que não adianta só saber o que tem que fazer, que não adianta só saber o que tem que comer, porque pensa, a pessoa que tinha mais conhecimento, eu tinha muito conhecimento, mas colocar em prática era outra coisa, né? Então, só depois que eu aprendi a identificar o que sabotava e driblar o que sabotava, que eu comecei a chegar no meu corpo ideal, né? Hoje, super satisfeita. Talvez vai ter mais resultado, mais diferença na minha composição corporal? Pode ser que sim, tá? Mas elas vão vir com uma consequência ali das coisas principais que eu aprendi a mudar.
A primeira foi essa questão de não me preocupar com o peso fixo ali na balança, mas olhar minha composição corporal como um todo, me olhar no espelho. E é isso que eu falo muito, né? Se olhe no espelho, né? Veja cada mudança. Não considere essa mudança pequena. Eu afinei o rosto. Perfeito, é sinal de evolução, de mudança. Um ossinho apareceu, é sinal de mudança, né? Mas a pochete da barriga não saiu. Calma. Normalmente, aquele lugar que a gente mais acumula, né, vai ser o último mesmo a ser eliminado ali nesse processo. Então, tem que aprender a curtir esse processo, aprender a identificar o que vem sabotando para trabalhar isso aí, para ter resultados melhores aí, tá? Então, não fiquem desesperados. Nutri, perdi 12 quilos, mas agora está difícil. Comecei segunda a fazer jejum para ver. Isso acontece muito, a estagnar no peso. Tá? Por isso que a gente faz essas estratégias. O jejum entra como uma estratégia. Por isso que eu falo pra vocês. Jejum, low carb, né? Detox, né? Cetogênica, tem vários tipos. São estratégias que a gente utiliza para acelerar esse processo aí. Então agora, por exemplo, ela estagnou no peso, é hora realmente de vir com uma estratégia diferente. Tem que fazer diferente. Só que o que eu muito vejo as pessoas às vezes fazendo, vai já logo nessa estratégia sem aprender o básico. Você tem um hábito consolidado ali. Então o que essa pessoa vai fazer? Ela vai ficar indo e vindo no processo de emagrecimento. Ela não vai perder peso, não vai ter o corpo ideal dela de vez. Que ela vai ter ele por um período de tempo. Enquanto tiver com aquela estratégia, com aquela dieta, vai estar fazendo aquilo ali. E depois, a hora que ela não consegue mais sustentar aquilo a longo prazo, ela volta a fazer o que fazia antes, porque ela não trabalhou comportamento, não trabalhou emoção, só trabalhou alimentação ali naquele período ali. Então, o que vai acontecer? Ela volta a fazer tudo de antes e ganhar o peso novamente, tá? Então, não vai manter o peso perdido bem longe dela, não. Vai ficar reganhando aquele peso de volta. E toda vez que a gente reganha o peso, por isso que eu falo muito disso, que é importante a gente aprender um passo a passo certo, aprender um caminho certo, aprender a fazer essas estratégias de acelerar o metabolismo quando é preciso, né? De dar uma estratégia diferente para ele. Porque quando chega um período ali, o nosso corpo, desse ficar indo e reganhando peso, isso vai estragando o nosso metabolismo, né? Nosso corpo vai perdendo a capacidade de cada vez mais perder peso. Então isso é prejudicial, tá? Então todo mundo que fica indo e voltando nisso aí, depois na hora que chega um tempo, ela começa a sentir mais dificuldade de perder peso. A primeira tentativa da perda de peso é assim, muito rápido. Fez os 30 dias, perdeu ali uns 5, sei lá quantos quilos. Aí depois reganha o peso de volta, às vezes até ganha mais um pouquinho. Aí depois vai tentar de novo. E normalmente quando vai tentar, já vai tentar quando tá pra acontecer alguma coisa. Então vamos supor, Natal agora, final de ano. Eu quero chegar, eu quero perder um pouquinho de peso, porque vai vir Natal, ceia, né? Já vai pensando no que vai comer depois que terminar a dieta, né? Então eu quero chegar com um corpinho mais assim e tal, então eu vou fazer isso e isso. Só que quanto mais vai indo e voltando, mais dificuldade vai tendo de ter essa perda de peso, tá? Então o ideal é aprender um caminho, aprender estratégias certas que você vai persistir com elas para sempre, que vão existir para sempre. Por isso que muitas vezes vai e volta nessa perda de peso, não mantém o peso perdido bem longe, porque sempre tá indo e vindo aí nesse processo, tá? Então tem que olhar isso aí. Fazer exercício em casa e deixei agora o caminho de manhã e tarde. Tranquilo, a mudança da atividade física também é uma mudança das estratégias, tá? Então, se uma pessoa caminha, depois ela passa a correr, ela passa a fazer um funcional, sei lá, é legal fazer essas alterações nas estratégias que ela tá fazendo da atividade física também, tá? Vai auxiliar nesse processo sim. A atividade física, Jéssica, é excelente para ajudar na aceleração do metabolismo, tá? O que acontece nessa parte de acelerar o metabolismo, pessoal? A gente tem ali algumas estratégias, tá? Nutricionais, né, de alimentos que auxiliam nessa termogênese aí. Aí a gente tem 2 pontos nessa termogênese aqui. Um ponto, né, da parte da alimentação é a gente usar alimentos para realmente aumentar um pouco o metabolismo. Só que ele não aumenta muito, não é um aumento assim, de, sei lá, 500 calorias a menos. Não é assim, tá? É bem pouquinho. E o principal é utilizar para dar um up a mais durante as atividades físicas. Por
Por quê? Se você tem mais energia, tá mais acelerado para exercitar, muito provavelmente você vai conseguir ali queimar mais calorias, porque você vai conseguir fazer mais perfeito o seu exercício, com mais intensidade o seu exercício físico, tá? Então, por isso que vem essa questão termogênica aí, tá? Então, tem desses dois pontos ali. Então, sempre auxiliar num pré-treino, por exemplo, né? Por isso que vem muito essa questão. Pré-treino, né? Termogênico antes do treino. É para te dar um gás a mais para você treinar melhor, tá? Tem outros pontos também que, né, nessa questão de fazer uma estratégia, vamos supor, uma dieta mais hiperproteica, tá? É uma estratégia ali que pode auxiliar, assim, numa aceleração a mais do metabolismo. E quando a gente faz um ciclo certo dessas estratégias, tá? Então a gente coloca, por exemplo, o jejum no momento certo, uma low carb, depois uma dieta mais hiperproteica no momento certo, a gente não deixa esse metabolismo tá baixa, esse metabolismo cair e desacelerar, ele estagnar. Por isso que a restrição não é a única solução, porque se você vai só restringindo, você vai só reduzindo o seu metabolismo junto, tá? Então, quando a gente faz um ciclo dessas estratégias, não necessariamente a gente tem que ficar só mexendo na quantidade de calorias ali, tá? A gente vai dando estímulos diferentes e evitando que esse metabolismo caia. Mas um ponto muito legal é a atividade física. A atividade física, ela ajuda sim a acelerar o metabolismo. E durante ali uma hora de treino, meia hora de treino com bastante intensidade, tá? Você consegue ali ativar essa aceleração aí e manter ela por mais tempo, tá? Então é super legal associar essa atividade física. Chás entra no mesmo quesito que eu falei aqui. Então a gente tem ali canela, chá verde, que são mais termogênicos, cacau também. Só que ele não aumenta a termogênese não. Tá? Então não é que você toma um chá ali, por exemplo, de canela e depois você pode comer um x-tutão que vai abater. Não vai abater não, tá? Ele é mais benéfico para te dar um up a mais, uma energia a mais para você fazer uma atividade física e lá sim você conseguir acelerar mais esse metabolismo, tá? Mas não necessariamente ele vai acelerar mesmo o seu metabolismo, tá? Ele vai pôr você ali a queimar gordura só comendo, não, tá? Não é bem assim. Mas são auxiliadores, tá? Mas sozinhos não vão fazer nada. Não adianta você tomar, por exemplo, chá ou tomar, sei lá, alguma outra coisa ali, uma cafeína mesmo, que é o termogênico mais comum que a gente tem, né, que a gente encontra, um dos mais, assim, estudados, que tem mais comprovação científica sobre os seus benefícios. Se você vai lá depois e consome, sei lá, uma pizza, alguma coisa assim, tá? É o equilíbrio de tudo. Essa que é a grande sacada aqui no emagrecimento. Para você ter seu corpo ideal, principalmente manter ele para sempre, estratégias que você vai aprender a associar no momento certo e uma alimentação equilibrada que você vai manter ela ali para sempre também, tá? Então, se você é uma pessoa que começa e vive escapulindo, dando muita escapulita no final de semana, você primeiro tem que resolver seu final de semana, tá? Tem que tentar ver ali o que tá fazendo você extrapolar no final de semana. O que na sua alimentação hoje? Eu sempre falo isso. Antes de tirar algo da sua alimentação, olha para ela como um todo e veja o que você acha que deve melhorar. O que tá faltando. Não tira, não pense em tirar nada da sua alimentação, não. Mas o que você pode acrescentar? O que você sabe, que você já tem conhecimento, que é legal, que é bom, mas tá faltando? Ah, um chá. Eu não bebo chá, eu não tenho costume de beber chá. Ah, falando em chá, eu tô testando um que eu trouxe lá da Bahia. Eu tô testando esse chá e eu tô tomando ele um dia sim, um dia não, tá? Eu tô testando, vou testar ele por 15 dias e depois eu vou contar pra vocês o que eu achei desse chá, tá? Sobre emagrecimento, esse chá também, tá? Aceleração de metabolismo, dá mais energia e tal. Depois eu vou contar pra vocês, tá bom? Por enquanto eu não senti nenhum efeito colateral, por isso que eu gosto de testar. Tudo que eu falo aqui com vocês, questão de comida, essas coisas assim, eu testo antes, tá? Eu tenho o costume de experimentar, pesquisar sobre, pra ver como que é, né, e tal. Depois eu vou passar pra vocês se for tudo ok, tá? Desse chá. Mas igual eu tava falando aqui pra vocês, até esqueci o que eu tava falando. Antes de eu falar do chá, eu tava falando de outra coisa aqui. Ai, meu Deus, a minha gata, peraí. Vem cá, Nina.
Nossa, o Alex trancou a porta, mas que trancou. Olha lá. A minha gata tava presa do lado de fora. Na chuva. Na chuva não, porque lá fora tem uma garagem, né? Mas igual essa questão do chá. A gente tem que avaliar ali, né? Vamos supor, se você não tinha o costume de tomar o chá. Então, às vezes, o chá é uma coisa legal que você pode incluir na sua rotina. Não pensando nesse critério, eu vou tomar o chá verde e vou emagrecer. Eu vou tomar essa mistura de chá, não sei o que aqui e vou emagrecer. Não, não é pensando nisso, mas pensando em nutrição mesmo. Então, aporte de nutrientes, de fitoquímicos, porque o chá, do tempo das vovós, né, das nossas vovós, o chá é utilizado como medicinal ali também. Então, ele tem muito efeito benéfico para o nosso organismo. Auxilia na perda de peso? Temos sim, como por exemplo o chá verde, é um chá que ajuda ali na quebra da gordura, na lipólise, por exemplo. Tá? Mas também não adianta só trabalhar a lipólise se você não trabalha a beta-oxidação, se você não trabalha a biogênese mitocondrial, ou seja, a beta-oxidação é a queima da gordura. Então, o que acontece? Muitas pessoas fazem lipólise, ou seja, quebra a gordura, mas na hora de queimar essa gordura, não consegue fazer uma boa beta-oxidação. Ou, às vezes, ali, não tem mitocôndrias, né? Que é o nosso forninho de queimar a gordura, né? De derreter a gordura e eliminar a gordura ali. Então, às vezes, não tem isso aí funcionante também. E quem tem excesso de peso, sobrepeso, principalmente, muito tempo aí, tem dificuldade de fazer essa beta-oxidação, tem dificuldade de ter essa biogênese mitocondrial, né? Essa produção de mitocôndrias aí, o que fica, sim, prejudicado o emagrecimento. Por isso que não adianta só pensar na lipólise, na quebra da gordura, se não pensa nesses outros pontos aí que são tão importantes, tá? Então, por isso que eu falo. Aí, o que acontece? Pensa só aqui comigo. Uma pessoa que tem sobrepeso, né, obesidade, já não tem uma boa beta-oxidação e nem uma biogênese mitocondrial. Então, o lugar de queimar gordura não está funcionando tão bem. Aí, o que essa pessoa faz quando ela decide perder peso? Eu vou parar de comer isso, parar de comer aquilo outro. Reduz as calorias totais que ela come. O que acontece com o metabolismo? Ele pensa que você tá numa guerra, que tá acontecendo algo de errado, né? Porque tá restringindo. Pensa, se entrava antigamente, né, 2.000 calorias e agora tá entrando 1.000, metade, pelo amor de Deus, essa pessoa tá morrendo. Então, o que ele vai fazer? Ele quer te manter vivo. Ele não tá nem se lixando se você quer perder peso. Pra ele, tanto fez, tanto faz. Isso aí é problema seu. Ele quer te manter vivo. Então, o que ele vai lá e faz junto? Reduz o metabolismo junto. Sem contar que uma alimentação, uma dieta a menos de 1.200 calorias, 1.000 calorias, é menos que o metabolismo basal. 1.000 calorias, você não chega nem a ter o aporte necessário ali de vitaminas e minerais e fibras. Fica muito baixo da sua necessidade. Então, consequentemente, o seu corpo não vai funcionar da mesma forma. E não vai ter o mesmo funcionamento, porque vai estar faltando nutrientes para botar ele para rodar, botar ele para funcionar, tá? Então, a gente tem que pensar nesses pontos aí também. E é isso que muitas vezes não é considerado no emagrecimento, o que faz ter dificuldade de perder peso e manter esse peso perdido ali bem longe, para continuar mantendo esses resultados, tá? Então, pensa nisso. E antes de pensar em tirar, pensa no que você pode incluir. Um chá, uma água, fruta. Eu nem consumo fruta, por exemplo. Então, tem que melhorar a fruta. Verduras, né? Eu tô consumindo muita fritura. Nossa, eu consumo fritura todos os dias. Reduz isso aí. Não precisa, né, eliminar, mas dá uma reduzida nisso aí, né? Veja o que realmente tem que ser feito ali para ter uma melhora dessa qualidade, tá? Os remédios Redux é prejudicial à saúde? Esse Redux em si é nome de algum medicamento. Se for, eu não sei te falar específico desse medicamento, tá? Mas remédios para redução, o que acontece? A gente tem remédios que são redutores do apetite. Aí pensa comigo. Fisiologicamente, primeiro a gente tem 2 pontos aqui. Fisiologicamente, a gente está muito desconectado com o nosso corpo. Qual foi a última vez que você sentiu fome? Fome mesmo, fome de sentir o estômagozinho lá, daquele, né, movimentozinho. Muitas vezes a gente não sente fome, a gente fica comendo sem estar com fome. Come o tempo inteiro que não dá prazo nem para sentir fome, tá? E esses remédios, às vezes, são redutores, né, inibidores, né, do apetite, que é um processo fisiológico normal do seu organismo.
Nesse caso, de um redutor inibidor de apetite, ele tem que ser incluído, sabe quando? Quando a gente tem graus severos de obesidade, tá? Quando a pessoa ali tem uma alteração genética absurda, que são raros, tá? Que realmente ali a pessoa tá com fome o tempo inteiro. A pessoa tá realmente com fome. O que acontece é que a gente confunde sede com fome, ansiedade com fome, ociosidade com fome. Então, às vezes tá ocioso, não tem nada o que fazer, faz o quê? Come. Tá ansioso às vezes mesmo, né? Tá preocupado, come. Às vezes tá triste, come. Às vezes ganhou alguma coisa, quer comemorar, come. Então, o que tá acontecendo? A gente tá comendo sem estar com fome. E isso vai tornando a gente ali com excesso, né? Vai consumindo excesso de calorias, que vai contribuir para um excesso de peso ali, tá? Então, inibir o apetite, você tá mexendo com o seu metabolismo normal, né? O normal do seu corpo. É normal ter fome, só que a gente não espera ter fome. Isso faz parte fisiológica do nosso corpo. Fomos feitos para ter fome, né? Igual aquele menininho, a boca foi feita para comer, a gente foi feito para ter fome, tá? A pessoa que fica tendo fome o tempo inteiro, fome mesmo, fisiológica, fome de doer o estômago, né? Que tem fome o tempo inteiro, ela tem uma alteração genética absurda ali. Ela tem, normalmente são casos de sobrepeso, não, na verdade nem sobrepeso, obesidade severa, grau 3, pessoas com obesidade quase que mórbida ali, pra estar naquele nível, tá? Então, esses redutores de apetite seria para isso. Mas, gente, pensa, depois que a gente nasce, respira, a coisa que a gente mais faz na vida é comer. Inibir uma coisa tão prazerosa, o problema é que a gente tem medo. Comida, comer tem que ser prazeroso mesmo. Comida é prazer mesmo, é nutrição que você tá levando pra dentro. Pensa pra você ver, pra você ter seu cabelo bonito aí, brilhoso, né? Pra ter sua pele bonita, brilhosa, pra ter as unhas grandes. Isso aí precisa de nutrição. Pra você ter uma boa memória, ser cognitivamente, né, esperto, entre aspas, né? Ter um pensamento rápido, né? Ter uma memória boa. Isso aí precisa de nutrição. Então, comer é muito importante. Comer é uma parte muito importante da nossa vida. É nutrição para você crescer, para você, né, ter um desenvolvimento físico bom. É importante, tá? Só que às vezes a gente tem medo. A gente tem medo de passar fome. Vai sair de casa? Não, então come. Se você não comer, depois se lá você ficar com fome, você podia levar o lanchinho na bolsa. Ou às vezes comprar, né? Levar às vezes uma maçã. Por que tem que comer sem estar com fome? E isso aí, ó, você vê, é implantado, é um comportamento. Por isso que eu falo que não é só alimentação. Tem comportamentos aí por trás. É um comportamento implantado em você. Às vezes desde criança, às vezes na sua família o costume é isso, tá? Então a gente tem que pensar nisso. Inibir o apetite é só no último caso, para quem realmente precisa. Mas o que hoje eu muito vejo são as pessoas tomando essas medicações, tomando esses itens e acaba só atrapalhando o processo, porque ela não aprende o caminho. É a espera do milagre, né? Quer tomar algo, consumir algo, tomar algo que vai resolver de vez todo aquele problema. Só que muitas vezes o que essa pessoa precisa? Ter o conhecimento da alimentação, que muitas vezes já possuem, né? Às vezes está faltando ali aprender a fazer as estratégias certas e no momento certo, aprender a trabalhar o seu comportamento, né? As suas emoções ali, para conseguir ter um resultado satisfatório, para realmente chegar no corpo ideal e de vez. E muitas vezes sem fazer dieta, sem ter dieta. Não necessariamente você precisa ter uma dieta calculada ali. Um caso de hipertrofia, né, ou às vezes de uma doença, né, de uma patologia muito específica, às vezes dependendo do grau já da sua evolução, às vezes é necessário ter uma prescrição bem rígida. Às vezes se você gostar disso, mas não necessariamente você precisa ter um plano alimentar prescritivo com quantidades. Afinal de contas, você é a única pessoa que sabe a hora que você está com fome ou não. A hora que você realmente precisa comer ou quando você está tendo gatilhos que te levam a comer. Só você que sabe,
tá? E é complicado essas questões, assim. A pessoa vai só restringindo, vai só atrapalhando esse processo. Então, nessa questão de medicamentos, temos esses redutores, esses inibidores do apetite. Temos alguns que não deixam você absorver alguns macronutrientes, mais comumente a gordura, por exemplo, o Orlistat, né? Ele é um medicamento que funciona da seguinte forma: você come gordura, ele não deixa você absorver, mas em contrapartida, se você comer uma porção de batata frita, você vai ter uma diarreia danada ali. É a mesma coisa, mexe com o seu funcionamento fisiológico normal do seu corpo. E aquele critério, o que adianta você tomar um remédio para não absorver gordura, para você entupir a cara da batata frita? Você vai ter que viver sempre então tomando esse medicamento, né? Sendo que o ideal era você aprender a comer sim a batata frita, mas no momento certo, no momento que faz sentido para você, que realmente é indicado para você. Não porque o seu nutricionista te mandou, ou outra pessoa te mandou, mas que pra você fez sentido comer. Igual eu postei aqui um dia pra vocês, a minha mãe, sempre quando ela sai, assim, ela costuma sempre trazer uma coisinha pra gente. E eu fui no mercado com ela, comprou um Doritos pra mim, Doritos mesmo, aquele do pacotinho industrializado, aquele lá mesmo. Você acha que eu ia falar, não, eu não vou comer? Lógico que eu vou comer, eu adoro aquele negócio. Um negócio mais gostoso que aqui não existe, não. Eu adoro. Entre esses fandangos, que as batatinhas, rúflos, né? Aquele lá, eu adoro aquele, é o meu preferido. Lógico que eu não ia falar, não, mãe, não quero não. Fiquei caladinha, deixa eu comprar, né? Ela tava me dando, né, não? Mas não necessariamente porque ela me deu naquela hora que eu tinha que correr e comer naquela hora. Eu comi sim, quando fez sentido pra mim. Quando eu tava com fome, quando realmente ali, no decorrer da minha alimentação, eu comi porque realmente eu quis, consciente, não porque eu fiquei vendo o pacotinho e comi porque eu vi, ou porque eu tava ansiosa, ou porque eu tava chateada, ou porque eu tava com raiva. Porque o que me faz comer? Eu não como por tristeza, mas raiva, estresse, ansiedade, ou se não faz eu comer. Aí se eu não me controlar, eu como. Se eu não tiver ligado às minhas emoções, ligado ao meu comportamento, eu como. Eu sou nutricionista, tá? Isso acontece comigo. Eu sei que acontece com muitos que vão estar assistindo isso aqui. Isso acontece comigo também. Eu sou uma pessoa real aqui. Também passo por essas coisas, né? Acontece às vezes de dar uma extrapolada e depois eu penso, ai meu Deus, já aconteceu demais, entendeu? Teve uma época que às vezes eu achei que eu tava super focada. Foi uma época que eu realmente fazia 3 vezes no dia atividade física, tava 100% focada. Mas eu não tava com o foco certo. Eu tava com foco para um período curto de tempo. Não tava com foco no algo que fosse duradouro e para sempre. Então, quando eu tive ali, de novo, uma crise de ansiedade, uma crise, né? Porque o comportamental, a emoção manda muito. Então, quando de novo eu tive experiências negativas, né, emocionais e tal, eu deixei tudo pra lá. Tudo foi pra lá. E, né, foi jogado por alto. E eu comecei de novo a extrapolar na comida, a não conseguir ver um doce e não dar fim do doce. Aqui em casa, pra vocês terem noção, ontem eu estive lá em Belo Horizonte, estive visitando minha sobrinha emprestada, né? Ela é sobrinha do meu esposo. E eles fizeram um doce delicioso e eu trouxe esse doce pra casa. Tá o pote ali na geladeira. Hoje o Alex comeu um pouquinho, era um mousse de limão e tem uma palha italiana de oro. Tá na minha geladeira. Eu não comi hoje doce, porque não tinha necessidade de eu comer. Mas talvez amanhã pode ser que eu coma um pouquinho. E é uma delícia o doce. Se fosse em outra época, eu acho que eu não tinha nem chegado de lá aqui sem ter acabado com esse doce, sabe? Eu sei que isso acontece, porque eu já passei por isso. Por isso que eu falo, a melhor evolução que eu tive não foi física, tá? Mas é muito comportamental, emocional, é entender que tem coisas por trás de um processo de perda de peso. Não é simplesmente saber o que comer. Muita gente sabe o que comer, mas pôr em prática é outro critério, né? É diferente aí. Então, essas coisas que mudam com a maneira natural que o nosso corpo tem que ser, só se for em último caso, realmente às vezes precisa. Tem casos que precisam dar um empurrãozinho, tá? Mas o que eu vejo muito é às vezes a gente pegando esse empurrãozinho e querendo que ele vire realidade, que ele vire rotina, que seja para sempre daquele jeito, né?
que ele resolva, faça um milagre, né? Faz um milagre em mim, né? Que é a música do coisa. Não vai ter esse milagre, tá? Você realmente tem que aprender, porque enquanto você não aprender, não tem isso aí, e pode ter certeza, vai ter dia que vai desistir, vai ter dia que vai estar animado. É humano, somos uma caixinha cheia de emoções. É assim mesmo, somos humanos, é isso mesmo que vai rolar. Mas cada dia que você tiver um passo ali querendo desistir, você vai aprender a identificar o que está acontecendo com você. Por quê? Toda vez, então vamos pensar aqui, toda vez que você já iniciou um processo de perda de peso, toda vez que você desistiu desse processo, o que aconteceu? Por que você desistiu? O que rolou na sua vida? O que estava acontecendo naquele período que você desistiu? Que você desistiu de você, desistiu do seu objetivo? Aposto que teve algo acontecendo. Não é simplesmente do nada. Se você cutucar bem, às vezes aconteceu alguma coisa emocional ali. Às vezes o jeito que você estava tentando atingir o seu objetivo, perder peso, ter seu corpo ideal, era um jeito que estava te sufocando. Às vezes você estava se restringindo, se proibindo demais, se dando ao máximo demais. Aconteceu comigo. Eu fazia atividade física 3 vezes ao dia. Teve uma época da minha vida que eu fazia isso, tá? Não comi nada de besteira, cortei tudo, de besteira entre aspas, né? Eu falo besteira porque a gente é acostumada a falar assim. Não comia nada, não fazia nada. Então eu me cobrei, me exigi demais e não foi duradouro. Aí veio a emoção também, que a gente é uma caixinha de emoções, explodiu tudo e eu acabei ficando pior na situação, mais compulsiva. Foi tudo pior, tudo pior. Então a gente tem que avaliar muito tudo isso que está acontecendo aí e entender que vários processozinhos que a gente tem que trabalhar, tá? Então é possível sim você chegar, ter seu corpo ideal e de vez, para sempre. É possível. Sem dieta é possível, é sim. Mas para isso você tem que primeiro pensar o seguinte: você quer um resultado para daqui uns 30 dias? Você já quer chegar nesse corpo ideal daqui 30 dias? Então calma, que você tá no caminho ainda, você tá com pensamento de dieta. Você tem que querer chegar nesse resultado aos pouquinhos ali, tá? Aos pouquinhos você vai atingir, aprender a identificar o que realmente precisa ser trabalhado. Às vezes é sua ansiedade, às vezes é a sua tristeza, sei lá o que tá acontecendo na sua vida, só você sabe, tá? Às vezes come sem estar com fome. Então a gente tem que aprender a trabalhar todos esses pontos aí e ajustando tudo isso para você chegar ali e ter um resultado ali positivo. Chá para ansiedade e compulsão. Chás normalmente calmantes são muito legais, tá? Para ansiedade, talvez, se você é uma pessoa que gosta muito de doce, de chocolate, um chazinho de cacau no meio da tarde, às vezes vai ser bem legal para você, tá? Porque o cacau, ele tem ali uma fonte de triptofano, que vai ajudar na produção de serotonina, que é o hormônio ali do prazer, né, do bem-estar. Só que, se você dá crise de ansiedade, a hora que a ansiedade bate é normalmente, sei lá, de noite, antes de dormir, tomar à noite não vai te ajudar muito. Você tem que tomar antes, tá? E normalmente ali diariamente. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu indico muito para as meninas que eu faço acompanhamento com elas, né, que fazem acompanhamento comigo, na verdade. Tirar um momento da meditação, um momento relaxante. Aí fazer um chá, tá? Pode ser um chazinho de cacau, ou às vezes um chazinho de erva cidreira, passiflora, que é a folha do maracujá, tá? E pode até intercalar, cada dia um. Se você for uma pessoa que fica um pouco baixa de energia, mais estressado, o chá de cacau vai ser legal, tá? Porque se você baixar a energia no período da tarde. Mas caso for mais para ansiedade mesmo, né? Você pode fazer um chá de passiflora, de erva cidreira, água saborizada com capim cedreira, sabe? Pode ser feito e consumido ao longo do dia com limão, se você tem a tendência a descontar isso no doce, tá? Fazer um chazinho assim fazer um consumo da água com limão ao longo do dia para essa questão do doce é legal também, tá? E fazer esse momento relaxante ali. E, gente, às vezes a gente pensa assim, mas isso aí eu trabalho, eu não vou ter tempo. 5 minutos. Então, após o seu almoço, você consegue tirar 5 minutos, uma pausa. Às vezes, normalmente no café, a gente tem uma pausa de 10 minutos, né? Então, 2 minutos
você tomar esse chá, respirar fundo. Gente, respiração, meditação tem muito poder. Porque é fortalecimento de psique, comportamento, lembra? Não é só alimento. Você já sabe o que tem que comer, mas precisa trabalhar esse aqui também, tá? Então, fica ali uns 5 minutinhos. O que me relaxa, descobri o que te relaxa, o que pra você funciona. Pra mim, quando eu tô com uma crise de ansiedade, né, de preocupação, e a minha ansiedade é o trabalho. Então, eu me preocupo muito com o meu trabalho. Então, assim, eu já tava sofrendo semana passada, porque na segunda é o dia que eu confirmo o pessoal durante a semana, eu organizo a agenda. E como a segunda foi feriado, tipo assim, como é que eu vou ficar mandando mensagem pro pessoal, lembrando da consulta, tal. Eu já tava sofrendo com isso. Não tinha necessidade de ter esse sofrimento, nenhuma necessidade, zero necessidade, né? Mas, ansiedade, cada um tem a sua, cada um sabe da sua, tá? O que para outras pessoas parece ser pequeno, é isso aqui que eu falo muito. Para algumas pessoas parece ser besteira, mas só você sabe o valor que aquilo tem, o peso que aquilo tem para você. Só você sabe. Então, por isso que eu também até comento, não se compare com ninguém. Ah, fulano passa por isso e faz assim. Calma, cada um tem seu peso, tá? Então, pra mim, o que funciona super é eu ficar quietinha, caladinha. Nossa, nada me relaxa muito do que eu ficar quietinha sozinha, sabe? É algo que me relaxa demais, que me desestressa. Ficar caladinha, quietinha, sabe? Tomo um chá. Às vezes tem dias que eu preciso realmente fazer uma atividade física, mas não em casa. Quando o bicho tá pegando mesmo, eu tenho que sair de casa. Porque se eu ficar em casa, eu vou descontar na comida. Eu sou uma ansiosa que desconto na comida. Então, às vezes, quando tá batendo muita ansiedade, eu tenho que sair. Então, às vezes, quando eu caminho, vou caminhar fora de casa. Ou às vezes, né, na casa da minha mãe não é um lugar bom de ir quando tá com ansiedade. Chega lá e fica entupindo a gente de comida. Casa de mãe, né? Então, lá eu evito ir. Então, às vezes, eu saio, dou uma volta aqui. Isso me ajuda muito. Vou brincar às vezes com as cachorras ali no quintal, tentar pensar em outra coisa. É o que funciona pra mim. E esse minutinho do chá, de você se, né, refletir ali, meditar e tomar um chazinho, é algo também que funciona pra muitas pessoas, que eu indico e dá super certo. E você tem que verificar o que vai ser bom pra você. Mas esses chás aí você pode consumir diariamente, tá? Se você é uma pessoa que tem muitas crises de ansiedade, tomar esses chás é legal. Outro detalhe, alimentos fontes de triptofano. Então, ovo, banana, aveia, tá? Abacaxi, é algo que vai auxiliar, vai te ajudar também nesse processo, tá bom? Então, são itens para incluir diariamente na sua alimentação. E ver também se a sua dieta não tá te estressando. Às vezes você tá ansioso porque você tá fazendo dieta. Acontece. Às vezes você fica preocupada, ai meu Deus, agora é quantas colheres disso? Ai meu Deus, é hora de comer isso. Ah não, gente, meu Deus do céu, a Nutri falou que eu tinha que comer isso. Calma. Respira, tira esse peso. Quem tá em processo de emagrecimento não pode ter um peso. Ainda mais quem tá aprendendo aí a criar hábitos novos, a mudar o comportamento e mudar a emoção. Quem tá começando, né? Porque tem pessoas que estão nessa caminhada há mais tempo, já se lida bem com os alimentos, se lida bem com as emoções, isso aí é outro caso, tá? Mas quem não precisa, né, tá se identificando com o que eu falo aqui, você precisa, rasga esse papel, essa dieta aí, joga fora, tá? O que você precisa é ter leveza nesse processo, tá? Você já sabe o que fazer, não fica preocupado, você já sabe o que você tem que comer, tá? Se você, ai meu Deus, eu ia fazer isso, extrapolei, fiz tudo errado, calma, você é um ser humano, né? Você é um humanozinho, você tem chance, você tem jeito mesmo, tá? Isso acontece, tá? Dá pra gente resolver, tudo tem jeito nessa vida, tá? Então o que você precisa ali é respirar e começar novamente ali, retomar, né? Não é nem começar ou recomeçar, é continuar. Né? Então não é porque você comeu agora um sanduichão ali que acabou, tá tudo jogado fora, não tá. Amanhã, no café da manhã. E uma coisa que funcionou muito comigo, porque eu queria ser perfeita em tudo, né? Perfeccionista, personalidade perfeccionista é um saco para quem quer mudar a alimentação. Eu sei como que é. Então eu queria ser perfeita, se não for tudo 100%, então não é nada, é 8 ou 80, né? Então o que eu fiz? Eu escolhi uma refeição para me fazer mais certinha, mais alinhada, né? Vamos dizer assim. E foi o café da manhã. Então, o café da manhã até hoje
é a alimentação, né, que é raro. Vocês viram que eu viajei, eu não consegui postar todos os dias, eu acho que não devo postar todos os dias, a internet tava meio ruim, também eu tava de férias, né, pessoal? Me perdoem aí, né? Mas todo dia no meu café da manhã tinha uma fruta, tinha uma porçãozinha de carboidrato e tinha uma porção do laticínio. Só faltou o whey, que normalmente eu consumo. O ovo eu comi um dia lá, mas não gostei muito. Então eu tinha que ter levado o whey, não levei, né? Mas o resto fechou. Então o café da manhã é algo que até hoje vai 100%. Por quê? Escolhe uma refeição para você fazer bem legal, tá? E esquece das outras, não põe peso nesse processo, tá? Você já tá aí com essa preocupação de mudança, né? Você ficar pondo muito peso, o negócio vai ficar complicado, tá? Então, escolhe às vezes uma refeição e tenta seguir ela. Depois, acrescenta mais uma, tá? E não fica pensando às vezes só em retirar. Vai acrescentando, né? Porque automaticamente, quando você vai acrescentando, acaba que as outras coisas vão perdendo espaço. E, gente, quando você fica ali uma semana, 2, 30 dias, tendo uma alimentação mais limpa, ou seja, não ficando com excesso, né? Comendo excesso de carboidratos, excesso de gordura, excesso de tudo, de industrializados, né? Quando você limpa, entre aspas, essa alimentação, depois é mais fácil, né? Só que isso tem que vir naturalmente, não pode vir com peso, porque se você estiver fazendo por obrigação, o negócio é complicado. Mas quando você limpa, né? Tem uma alimentação mais leve, mais tranquila e mais equilibrada, depois fica mais fácil você manter. Porque o dia que você escapulir, você vai pensar, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Jesus amado. Porque a gente tem uma ressaca alimentar também, tá? Não é só dos goró da bebida, não, tá? Não é só da cervejinha, não. Alimentar também. Quando você passa um dia ali de churrasco, comendo só churrasco, né? Quando chega na segunda, você não sente um peso, o corpo parece que incha, tá com a barriga mais estufada, parece que eu ganhei uns 50 quilos. Isso também é ressaca alimentar. Faltou nutrição, comeu em excesso proteína, que é mais difícil de digestibilidade, principalmente proteína vermelha, né? Não é que ela é ruim, tá? Não tô falando que é ruim. Ela tem um processo de digestão mais lento, tá? Então, por exemplo, se você ficou comendo só carne vermelha, normalmente no outro dia, né, se você associou com cerveja, refrigerante, não bebeu água, lógico que no outro dia você vai estar inchado, vai estar com mais uma certa ressaca, uma preguiça, mais um desânimo, uma baixa de energia. Normal, isso acontece, faltou nutrientes, faltou hidratação, tá? Seu corpo não tá funcionando tão bem. Se você bebe, ainda é pior ainda, que teve ali o álcool tomando o controle ali do seu corpo, né, ali faltou hidratação, teve uma, né, diurese, se for cerveja, né, acaba favorecendo essa diurese, né, aí a mais também, então faltou mais água ainda, então isso acontece. Aí quando você passa, você sente isso, você fica assim, meu Deus do céu, aí você fica pensando, não encaixa mais. Então, antigamente eu comi todos os dias assim, comi super mal ao longo do dia, super mal, excesso de carboidrato o tempo inteiro, não comia fruta, não comia, isso eu já nutricionista, tá? Então não comia salada direito, porque eu ficava insistindo na beterraba, né, sendo que eu nem gostava de beterraba, que falta de juízo. E à noite só comia besteira, muita fritura, e foi muito tempo, foi no meu período, 1 ano mais ou menos antes de formar na faculdade, comendo só fritura, e à noite, depois de formada também fica um período assim, comendo isso, e não dava conta de ajustar, e hoje eu já não consigo. Se hoje eu consumir, por exemplo, porção hoje, batata frita, e não tiver uma alimentação equilibrada em fibras, com o restante bem ok, amanhã consumir de novo, no terceiro dia eu passo mal. No terceiro dia eu dou diarreia, dou dor no estômago, nossa, eu passo muito mal, não consigo, fico parecendo que eu tô de ressaca mesmo, porque meu corpo já mudou, ele não é habituado mais com isso, então é tudo questão também de costume, né, de hábito. Então eu já até sei, se eu comer uma coisa muito pesada, eu tenho que controlar o restante da alimentação, tem que às vezes vou lá, faço um suco verde, né, para ter mais nutriente. Não deixo de fazer meu shot de maneira nenhuma, faço o shot de manhã para ter uma bomba de nutrição, de nutrientes ali, porque eu sei que o meu corpo vai reagir com aquilo. Suplemento também,
Porque por mais que a gente tenha uma alimentação equilibrada, às vezes é necessário fazer uma suplementação de vitaminas e minerais. Porque às vezes a gente não consegue bater tudo ali necessariamente, né? Então a gente consumindo, a gente ainda tem dificuldade de bater. Imagina uma pessoa que nem consome. Pior ainda, né? Então ali eu também consumo. Faço suplementação de vez em quando. Às vezes é ômega 3, às vezes é vitamina D, às vezes é de vitaminas e minerais mesmo. Inclusive, pra mim, eu tenho uma dificuldade na absorção da biotina, que é uma vitamina muito importante, né? Cabelo, unhas ali, tá? Então, já tem um bom tempo que eu não tô suplementando vitaminas e minerais. Então, eu não suplemento a biotina. Então, a minha unha, tô sentindo, tá? Por mais que eu consuma fontes, né? De biotina, que é banana, carboidratos em si ali. Por mais que eu consuma, porque eu tenho um poliformismo, né? Poliformismo genético, onde eu não tenho uma boa absorção da biotina, tá? E se eu faço, gente, vocês não têm noção, se eu faço dieta baixa em carboidrato, igual eu já fiz cetogênica, né? Já testei de tudo comigo, né? Eu não indico uma coisa sem eu saber como que é a experiência real daquilo. Nossa, pra mim é complicado esse tipo de estratégia. Pra mim não rola muito tempo, não. É pouquíssimo tempo, é uma semana, 2 e olhe lá, tá? Tá vendo como que tem essa diferença? Então, por isso que não é porque você foi lá e viu no Google que a melhor estratégia para perder peso é uma low carb, que pra você vai ser também. Eu também, Nutri, passei mal com um pastel depois de 5 meses, tá vendo? A gente sente mal, a gente passa mal depois, igual frituras, né? Coisa que tem muita gordura. Nossa, depois a gente sente diferença desse negócio mesmo, né? O nosso corpo se adapta com aquilo, tá? Tem essa adaptação com a alimentação limpa, né? E além de tudo, pessoal, é impressionante. Se você começa a comer mais frutas, mais verduras, ter uma alimentação mais limpa, por mais que o seu peso ali na balança você não vê diferença, mas você se sente leve, é diferente demais. Então, por isso que eu falo, a gente não tem que pensar só na questão do peso, mas nessa questão também do seu corpo, da sua disposição, sabe? É outra coisa, é outro nível, tá? É muito satisfatório, é muito bom. E quando a gente aprende isso aí, passa para a experiência igual a Cristiane que passou, né? A gente tá indo no caminho certo, você já tá aprendendo o que é preciso ali para manter aquilo ali para sempre, tá? Então fica mais fácil ali depois de você manter e não ficar reganhando esse peso, não ficar nesse vai e volta aí, tá? É muito importante isso aí. Bom, galera, o recadinho era esse, tá? No início aqui, quem não apanhou o início, mas eu falei um pouquinho do primeiro, o que é o corpo ideal que você quer ter, tem que pensar, tem que ter isso aí mais ou menos estabelecido. E aqui a gente conversou de alguns pontos que são importantes para atingir esse corpo ideal aí, são importantes nesse processo de perda de peso aí, tá bom? Então eu vou desligar aqui que eu não sei nem quanto tempo tá aqui Comecei a fazer essa live lá dentro do carro, debaixo de chuva, e estou finalizando aqui dentro de casa. Que agora eu vou tomar um banho, vou relaxar, descansar um pouquinho. Eu acho que eu não vou lavar meu cabelo hoje não, já lavei ele hoje, eu não vou lavar não, vou só juntar ele ali. Nossa, esse tempo de chuvinha ser ruim lavar o cabelo, né? Até secar, nossa senhora, eu não gosto de secar com secador, então eu gosto de deixar secar natural, então é complicado. Mas, ó, beijo pra vocês. Se tiver ficado com uma dúvida, é só mandar uma mensagem. Caso queira, né, ver algum assunto aqui, a gente vai se falando. Durante essa semana eu vou fazendo mais lives aqui pra gente ir conversando, tá bom? Beijo. E vai ter o webinário também, gratuito. Faz a inscrição lá no link que tá no meu perfil aqui, tá bom? Beijo, galera, e até mais. Tchau!